Eu gostei tanto desse livro, mas tanto, que eu tentei participar do debate da leitura coletiva enquanto eu estava em um festival de show. Eu até botei a camiseta aqui para registrar esse momento, porque eu tinha acabado de assistir Rise Against. Sublime estava no palco, eu estava esperando por Offspring. E aí, enquanto tava rolando lá, ao vivo, I don't practice Santeria, eu no celular. Eu no celular tentando participar do debate, porque eu queria falar sobre esse livro. E eu fiquei muito triste porque as datas coincidiram, eu não era uma coisa assim que eu podia mudar. E eu entrei na chamada das meninas. Não consegui falar, não consegui ouvir, mas deixei lá algumas mensagens, dei os meus centavos, só que não foi o suficiente. Não foi. Eu queria muito falar mais sobre esse livro. Por isso eu vim pro YouTube. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas como esse debate faz falta pra mim até hoje, é melhor falar do que não falar nada, entendeu? Então, estamos aqui para falar da minha última obsessão. Que eu sempre apareço aqui quando eu tô muito obcecada por uma coisa, né? A última vez que eu fiquei tão obcecada assim, eu acho que foi com Nós Dois Sozinhos no Éter. Pois bem, agora é esse aqui, é o meu vício. Já foi a minha leitura top 3 de... Eu sei que são dois livros, mas eu vou considerar um só, né? Top 3 leituras de 2025. E eu sei, nós estamos em março, essa leitura aqui foi do mês passado, de fevereiro, e não acho que alguma outra coisa vai desbancar. Não acho que vai tirar do pódio. Maravilhoso. Amei. Não quero nem perder tempo. Bora lá. A duologia do Rei Pastor começa em Uma Janela Sombria. E aqui a gente vai acompanhar a Elspeth, que é uma jovem moradora de uma cidade chamada Blunder. E essa cidade meio que foi condenada por uma criatura conhecida como a Alma do Bosque a viver sob uma bruma cinzenta e traiçoeira e meio mortal. E o rolê é, a Elspeth, quando ela era criança, ela contraiu uma febre. E era assim, tipo assim, é uma febre comum nesse lugar, acontece há 500 anos. Só que há 500 anos, quem contrai essa febre meio que é condenado à morte. E não é nem a febre que mata. Quem mata são os corcéis. Tá, vamos lá. Os corcéis são meio que a guarda real do lugar. Então, toda vez que alguém contrai uma febre, vão os corcéis e os clínicos para resolver o rolê. Os clínicos são tipo médicos mesmo. E aí, os médicos identificam se aquela é uma febre normal, sei lá, tipo uma gripe, ou se é essa febre mágica que acontece ali. Eles conseguem identificar porque as veias ficam pretas, como se tivesse tinta no lugar do sangue. E aí, quando eles identificam que não é uma febre normal, as pessoas não vivem para contar histórias. Vamos colocar dessa maneira. Só que, na época que a Elspeth contraiu essa febre, o pai dela era nada mais nada menos que o capitão dos corcéis. Então, para tentar proteger a filha, ele despachou ela, mandou ela ir morar lá com os tios, pagou esses tios para criarem ela, que era num lugar assim um pouco mais afastado, na floresta e tal, tipo, não completamente isolada, sabe? Mas um pouquinho mais protegida, tipo, não tão ali, né? Porque, enfim, o pai era capitão dos corcéis e ia ser muito difícil esconder ela desse jeito, né? E aí ele despacha ela e ela não vive com ele. Tenho muitas críticas, porém defender Eloy, entendeu? Porque ele se redime. E até aí tudo bem, entendeu? Ela tá lá escondida, tentando esconder essa infecção que ela tem de toda a sociedade. O problema é, ela esconde mais do que isso. Ela esconde do pai, dos tios, dos primos, enfim, todo mundo que conhece ela não sabe que ela tem um monstro vivendo dentro da cabeça dela há 11 anos. Tipo, literalmente. Desde que ela foi contaminada, infectada, ela meio que adquiriu esse presentinho. Porque a questão aqui é que essa febre, ela é mágica, né? Então, todo mundo que adquire a febre adquire um poder, mas você não tem como saber o que que você vai desenvolver. Você não tem como saber o que que a sua magia é capaz de fazer. E o lema da magia em Blunder é que nada de graça vem. Então, sempre tem uma consequência. E geralmente é algum tipo de degeneração do portador. Ou a pessoa fica louca, ou a pessoa fica doente, fraca, morre. Ou existe um comprometimento da própria magia em si. É meio complexo, mas quando você vai lendo, você vai entendendo o que tá acontecendo. Então, para a própria segurança, ela decide não contar para ninguém. Ela finge que teve a febre, mas não teve magia nenhuma. E é isso. E aí, às vezes, você pode pensar assim: ah, tá, como é que ela vai esconder que ela tem magia num lugar onde supostamente não deveria mais ter magia? É que tem magia. Porque há 500 anos atrás, o rei pastor, ele
negociou com a alma do bosque para conseguir uma espécie de artefato que ajuda a usar magia de forma controlada, né? Porque a magia que vem da febre é imprevisível. E aí ele criou um baralho que cada carta tem uma espécie de poder que você consegue ativar, desativar. Se você usa por muito tempo, você também sofre as consequências. Então é um negócio assim que permite o uso da magia de forma controlada e pontual. Ele negociou com a alma do bosque por esse baralho, pelas cartas da providência. São 12 tipos diferentes de carta e cada uma tem uma quantidade variada. E aí essas cartas estão, tipo, distribuídas entre a elite, entre a realeza, os corcéis usam cartas, e algumas ninguém sabe onde está. Algumas são raras, tem uma carta específica que vai ser peça central dessa trama, que é a carta dos Amieiros Gêmeos, que só existe uma carta, não tem nenhuma outra, e ninguém sabe onde essa carta tá. E é aí que começa a aventura. É aí que chega a Elspeth e que a gente já pode assumir que, pô, não tem como ela ficar escondida, protegida, sã e salvo, né, por muito tempo. E aí ela, na verdade, ela é atacada por um grupo de bandoleiros um dia que ela tá sozinha na floresta. Os bandoleiros são tipo um grupo anarquista que tá tentando roubar cartas da Providência. Eles roubam e fazem trocas e, tipo, é meio que uma mercadoria valiosa, entendeu? E aí, depois desse ataque, tipo, tudo na vida da Elspeth muda. Tipo, não tem como ela voltar a ser o que ela era. Ela, na verdade, ela cai de paraquedas num esquema de traição ao rei Rowan. Os Rowan, eles são, tipo, a linhagem que destronou o rei pastor e vem governando o Blunder desde então. E desde sempre a missão deles é reunir o baralho, reunir todas as cartas da Providência pra cumprir lá uma profecia que garante que vai acabar com a febre, acabar com a bruma e acabar meio que com a magia do lugar. E é maldição. Então, nesse primeiro livro, Na Janela Sombria, a gente vai acompanhar a Elspeth e o Pesadelo, que é o monstro que vive na cabeça dela, se unindo com o Raven. O Raven é somente o sobrinho do rei, capitão dos corcéis. É o homem mais temido da cidade. Ou seja, é a última pessoa com quem a Elspeth deveria conversar. Ele nem deveria saber que ela existe, não deveria saber sobre a infecção dela, não deveria saber sobre nada. E, obviamente, ele é o par romântico. Nada a reclamar. Só elogios. Amei. Mas, enfim, eles se unem porque o Pesadelo é quem consegue enxergar as cartas do baralho. Ele sabe exatamente onde elas estão no ambiente, porque ele consegue... as cartas meio que emitem uma cor, cada uma tem uma cor e ele consegue enxergar essas cores. Então, ele consegue ver quem tá portando as cartas. E aí que começa a grande da confusão, entendeu? Porque eles vão usar a Elspeth. Eles acreditam que esse é o poder dela, não é. O poder dela é ter um monstro na cabeça dela. E esse monstro consegue enxergar as cartas. E aí eles vão usar ela pra achar o paradeiro das cartas, principalmente a carta dos Amieiros Gêmeos, que eles não fazem ideia de onde que tá. Mas o Pesadelo meio que garante que sabe. E aí eles vão se juntar com um grupinho muito peculiar pra ir nessa busca, que é a irmã do Raven, que também é corcel, o primo deles, que além de ser corcel, é filho do rei. Sim, ele é um Rowan, meio renegado, mas é o filho mais novo. Preciso dizer, odiei ele no primeiro livro e ele se redimiu completamente no segundo, virou um cristal, vou defendê-lo. Ninguém fala mal do Elmo aqui nesse canal, tá bom? Então tá bom. Enfim, aí junta mais uns amigos ali e eles saem nessa missão meio Sakura Card Captors. Só que, durante essa jornada, segredos vão sendo revelados, a gente vai percebendo que algumas coisas não são exatamente o que parecem ser. E tem muito essa questão, assim, de que tá todo mundo querendo reunir as cartas. Tá todo mundo atrás do mesmo objetivo, só que as motivações são diferentes. Então acaba que a Elspeth fica ali naquele dilema de tentar entender em quem que ela deve confiar, quem que ela quer que realmente reúna as cartas, né? Se são os traidores, se é o rei, fica aquela coisa ali dela descobrindo um lado do lugar que ela não conhecia, né? E que, querendo ou não, tá muito diretamente ligado ao que ela carrega nela, né? Desde a febre, desde a infecção.
desde o pesadelo na cabeça dela. E tudo isso vai alimentando a trama. E à medida que as coisas parecem estar se encaminhando, a Elspeth tá travando uma batalha invisível que ninguém sabe, dentro da cabeça dela, contra o pesadelo. Afinal de contas, nada de graça vem. Então, quanto mais ela usa a magia, mais consequência isso tem. E eu rimei de propósito porque o livro é cheio dessas riminhas, assim, e tipo, sei lá, é muito massa. Tem umas partes, assim, que é tão impactante, sabe? Que quebra tanto o texto, assim, que tem um peso. Nossa, só de lembrar eu fico arrepiada. Aqui, ó, em Duas Coroas Retorcidas tem uma rima no final, assim, no final, nem sei se é bem no final. Eu tenho que passar as minhas anotações a limpo pra cá ainda. Porque eu li no Kindle, né? Como sempre. E daí depois eu comprei a versão física. Mas enfim, no começo eu tava meio tipo, não sei, vai ficar essas rimas aqui solta do nada. No final eu estava apaixonada, ficando arrepiada com cada rima que aparecia. Enfim, esse é o rolê que acontece em Uma Janela Sombria. E aí, em Duas Coroas Retorcidas, o que eu vou falar não é um spoiler, tá? Se você abrir a sinopse da Amazon, vai estar lá. Mas se por um acaso você tipo já se convenceu, você não precisa saber mais nada para começar a ler essa duologia, então tudo bem, você pode fechar o vídeo e ir lá ler. Se você não se importa com spoilers ou se você realmente acha que, né, confia em mim que não, você tá na sinopse, não é um spoiler, então você continua vendo. Eu tô avisando isso porque vai soar como um spoiler, tá? Querendo ou não, ele dá uma quebrada de leve na expectativa que você pode vir a ter com esse aqui. Tô enrolando que é pra dar tempo de você decidir se você quer ouvir ou não. Não é um spoiler, mas acho melhor avisar. Tá bom? Você tá aqui comigo? Então vamos em frente. O pesadelo domina a Elspeth. Ela perde o controle da mente dela e o pesadelo consome ela. Tipo, é o corpo dela, mas é o pesadelo que tá no controle. A gente vai começar esse livro aqui assim, com o pesadelo dominando a porra toda. E até aí tudo bem, porque ele é a única criatura capaz de achar a última carta que falta. Só falta os amieiros gêmeos e é ele que vai atrás dessa carta para finalmente dar um fim nessa maldição, nessa magia que assola e faz vítimas em Blunder há 500 anos. A Elspeth teve que ficar de boa com isso, porque afinal de contas ela própria, né, foi uma vítima dessa maldição, passou a vida inteira reclusa, escondida, fugindo, em perigo. Então é isso, não tem muito o que fazer. Ela sabia que se ela continuasse usando o poder do pesadelo, ele ia acabar dominando ela, e aí ele domina ela. E aí aqui, meu bem, aqui a gente vai entrar numa jornada bem sombria, bem perigosa, bem violenta e mortal. Vai exigir tudo dos personagens. Tudo o que eles têm para oferecer vai ser tomado nesse percurso. E aí a gente vai conhecer a alma do bosque, a própria, aquela que condenou a cidade com a febre, com a bruma, com as cartas. A gente vai conhecer o passado do reino, a gente vai conhecer o rei pastor, a gente vai entender onde que tudo começou. A gente vai também acompanhar quem vai nessa jornada em busca da Carta dos Amieiros Gêmeos e quem fica no domínio do rei Rohan, que a essa altura, obviamente, já entendeu, né? Já descobriu que tinha um monte de gente macumunada contra ele. E assim, não teremos paz em nenhum dos dois núcleos. Não teremos, é só quebradeira e estresse e raiva e dedo no cu e gritaria. Gente, é uma fantasia muito gostosa, com muita ação, muito romance. Ah, antes que me perguntem, e eu sei que vão perguntar, eu já tinha passado nisso, mas eu esqueci de falar. Tem hot sim, tá? É um livro de romance, ele tem hot, só que o hot, ele não é muito... Tipo assim, ó, você, enquanto leitor, você tá ali no ato. Você sabe exatamente o que está acontecendo, mas a descrição, ela não é super explícita. Eu escrevo coisas mais explícitas, pra quem precisa de uma referência e já leu algum livro meu. Mas são poucas cenas, tá? Tem poucas cenas nos dois livros, tem, mas, né, assim, eu não diria que, tipo, nossa, é uma fantasia hot. Não é. Tem cenas pontuais, mas assim, não é de porta fechada. Eu não me deixaria influenciar por isso. Personagens muito bem construídos, eles são super complexos, cheios de camadas.
A ambientação é muito boa, porque apesar de ser um lugar super, assim, fantástico, né? Ele ainda é muito marcado por sofrimento e ainda assim tem muita resistência do povo, sabe? Ele é muito bem elaborado, ele é muito bem construído. Tipo, não é só um lugar, assim, que coisas mágicas acontecem. Você consegue viver naquele lugar enquanto você tá lendo essa história. E eu gosto muito das mensagens que ele passa, sabe? Esse livro eu acho que me pegou principalmente nas entrelinhas, assim, sabe? Nas metáforas. Eu fiz alguns vlogzinhos de leitura e postei no TikTok quando eu tava terminando de ler Duas Coroas Retorcidas. E eu cheguei, assim, a chorar. Tipo, não chorar, tipo, ah, nossa. Mas, assim, sabe de ficar emocionada? De, tipo, o olho encher de lágrimas, de escorrer, de ficar arrepiada. E aquela coisa, assim, de, tipo, nossa, que pega forte, assim, esse livro me pegou muito nisso, sabe? Tipo, nas entrelinhas mesmo. Me pegou na política, me pegou na militância, porque as personagens femininas desse livro, eu gosto muito delas, porque elas têm, são várias, para começo de conversa, e elas têm uma gama de personalidades, digamos assim, que é muito legal, sabe? Tem as personagens que são femininas e por mais que elas performem essa feminilidade, elas não deixam de ser fortes, elas não deixam de ser sagazes, sabe? Tem as personagens que não performam feminilidade e também não se importam com isso, sabe? Tipo, não é aquela coisa assim de, ah, eu sou diferente das outras garotas. Não, você olha e aquela personagem, ela é exatamente o que ela devia ser e ela cumpre com um papel assim. Ai, tudo é muito bem feito. É tudo muito bem feito nessa história. Exceto um detalhezinho, que eu não vou falar, porque isso sim seria muito spoiler. Eu não vou falar o que é, mas eu vou falar sobre. Deixa eu primeiro terminar de falar das coisas que eu gostei, antes de falar do que eu não gostei. Uma coisa que me pegou muito nessa história foi que o conflito, ele é entre dois grupos que querem exatamente a mesma coisa. Os dois grupos querem reunir as cartas atrás de ter o mesmo resultado, que é acabar, né, com a bruma do lugar. Só que as motivações são diferentes e elas são tão fortes que, cara, o posicionamento deles é muito palpável. Faz você entender, faz você se identificar e torcer por um grupo específico. Mesmo que o resultado seja o mesmo, você torce por um lado, porque deixou de ser só sobre a bruma, sobre a magia, sobre o ritual ali dessa profecia. Sério, é uma coisa muito forte, muito legal de ver. E é uma coisa que me pega porque não é aquela coisa assim super, né, de dualidade, bem e mal, uma coisa assim que querem coisas completamente opostas, sabe? Tipo, ah, um quer destruir o mundo e o outro quer salvar. É muito legal porque os dois têm essa perspectiva de que estão tentando salvar a cidade, mas ao mesmo tempo tem esse ruído que faz a motivação deles ter um peso tão grande, né, nessa, nesse conflito, né, nessa questão, assim, de quem vai conseguir, quem vai fazer isso. Enfim, eu achei que entrega um final emocionante, bem satisfatório, eu adorei. Foi, assim, uma leitura muito fluida, muito gostosa, sabe, muito emocionante, assim, daquela que te deixa, sabe, às vezes você tá lendo deitado e daí você tem que sentar, e daí você passa raiva, e daí você fica feliz, e daí você fica com o coração quentinho. Enfim, entregou tudo o que eu precisava e não sabia. E apesar disso, eu vou falar de uma coisinha que eu não gostei, sem dar spoiler ainda, porque eu acho assim. Eu sou muito contra spoiler, gente. Eu acho que eu não quero abrir esse debate num lugar onde a gente não tem como esconder as nossas mensagens no campo de comentários, né? Tipo, não tem como ocultar o texto com uma tarja de spoiler que nem tem no Telegram, por exemplo. Então eu acho assim que, sei lá, se você já leu e quer conversar comigo, me chama no privado que a gente debate. Mas aqui o que eu quero falar, de modo superficial, é que eu encontrei uma coisa que eu considerei como um furo de roteiro. E eu acho que se esse furo fosse corrigido, Duas Coroas Retorcidas ia ter que ser um livro completamente diferente. E eu gosto muito de como ele tá, eu gosto muito de como ele foi desenvolvido, eu gosto, apesar de considerar, né, um furo, eu gosto de como esse furo se desenvolve nesse livro aqui. Então eu tive que deliberadamente fechar os olhos e aceitar,
fingi que eu nunca questionei sobre aquilo e nunca encontrei, né, uma incoerência a respeito do que foi elaborado naquele livro. Eu tive que fazer isso porque, que nem eu falei, se tirasse, se resolvesse isso, esse livro não existiria do jeito que ele tá. E eu gosto dele do jeito que ele tá. Então eu só fechei os olhos. Eu achei que uma determinada situação tinha que ser X, pra mim tava muito claro que era X, e a autora desenvolveu como se fosse Y. E, e é isso. Ficou por isso mesmo, não tinha muito o que fazer. Eu aceitei, principalmente porque, apesar disso, é um livro assim que eu diria, tecnicamente, como escritora, que foi muito bem desenvolvido, né? Tem essa questão que eu falei dos personagens, eles são muito bem construídos, eles são complexos, têm camadas, é um conflito, assim, que funciona muito bem, é uma coisa... Cara, as descrições são boas, a escrita é gostosa, o ritmo é gostoso. Poxa, pra mim, ler uma duologia com magia e com um sistema de magia próprio, todo um rolê assim, em 2 unidades, em 2 livros desse tamanho aqui, que eu não considero calhamaço, principalmente para uma duologia, para uma fantasia, desculpa. Ó, o segundo livro tem 446 páginas e o primeiro livro tem 422 páginas. Então, assim, eu achei que desenvolveu muito bem, entregou muito bem em pouco espaço, sabe? Não é um livro, assim, que fica se demorando em descrição, em explicação, não é aquelas fantasias, assim, didáticas, sabe? Eu não gosto desse tipo de fantasia. Eu odeio quando o autor acha que tem que ficar me explicando tintim por tintim daquele universo ou daquelas criaturas. Eu gosto de descobrir à medida que eu tô vivendo ali dentro, entendeu? Eu chego nessa história, eu chego nesse lugar e com o que eu vou absorvendo das conversas, dos acontecimentos, eu vou entendendo aquele mundo. Pra mim, esse é o universo ideal. E eu acho que esse livro entregou exatamente isso. Ele não fica parando pra me explicar. Ele explica o suficiente, claro, mas não de uma forma super didática. E muita coisa eu só entendi depois. Simples assim. Então eu considerei que, apesar dessa falhazinha, ele é um livro muito bem feito, muito bem escrito. Ele tem técnica, ele tem qualidade de voz, narrativa, sabe? Ele tem uma coisa assim que é muito autêntica, ele tem descrições que são muito bonitas, são muito legais. Eu dei 5 estrelas. Apesar desse furo no roteiro, eu dei 5 estrelas pros dois. Favoritei os dois. E, gente, eu queria estar numa mesa agora, com 15 pessoas, só pra gente ficar rasgando seda pra duologia do Rei Pastor. Porque é muito bom. É muito bom e é muito gostoso quando a gente encontra um livro que faz isso com a gente, assim, sabe? Tipo, de mexer com a gente nesse nível, assim, de tipo, ai, que gostoso falar desse livro. Cara, é raro isso acontecer comigo. Eu sou muito chata pra leitura. Inclusive, o próximo vídeo que eu quero fazer de resenha nesse estilo, assim, é uma outra duologia. Enfim, eu vou deixar pra falar isso no próximo vídeo. Mas, queria dizer, assim, que, tipo, cara, eu sou muito chata pra leitura e esse ano as minhas leituras estão sendo muito gratificantes, muito boas, com uma qualidade técnica muito impecável. E é até por isso que eu deixei passar esse furinho, porque eu falei, cara, perto de tudo o que essa autora fez nessa duologia, dá pra passar a batida, entendeu? Dá pra fingir que não foi nada. Então eu só engoli. E é muito gostoso. É muito gostoso esse sentimento de você conseguir ler e se divertir lendo e gostar da leitura, porque eu sofro bastante, eu sou muito crítica, eu não consigo simplesmente desligar a minha parte escritora. Então eu fico reparando muito nas coisas, e se é uma história que tem muitos defeitos, eu reparo em todos eles e isso acaba prejudicando. Então às vezes eu até leio na emoção, né, a história até me conquista pelo lado emocional, mas às vezes ela perde algumas estrelas porque fica faltando a técnica, né? E quando eu pego um livro que entrega os dois, que nem a duologia do Rei Pastor fez, cara, pra mim assim é estar no céu. E eu estou no céu com essa leitura. E eu já faz um mês que eu li e tô com saudade e tô muito feliz porque eu comprei post-its novos que eu espero que combinem com as capas. E aí eu já tô ansiosa pra passar a limpo as minhas anotações, porque eu acho que é a parte mais gostosa de reviver as histórias que eu
amo. Quando eu fiz isso com Nós Dois Sozinhos no Éter, foi muito gostoso, porque eu não precisei reler o livro inteiro. Só de ir marcando, né, eu fui pegando direto das notas do Kindle e procurando, né, no livro físico e grifando e marcando. Eu já revivi ali um monte de coisa assim que, ai, que gostoso! E eu tô muito ansiosa pra fazer isso com esses dois livros aqui, encher eles de marcação e reviver um pouquinho dessa história que, cara, me cativou demais. Essa história me cativou demais e eu amei, é isso. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, aproveita pra dar um like, pra se inscrever no canal. Se você já leu, por favor, fala comigo aqui nos comentários. Eu quero falar com alguém. Eu já falei um monte sozinha, daí agora eu quero que vocês falem comigo pra eu falar com vocês de volta, entendeu? Então aproveita pra comentar se você já leu, se você gostou, o que que você achou. Me conta se você acha que sabe qual é o furo que eu identifiquei, sei lá, me chama no privado, me manda uma mensagem no Instagram, qualquer coisa, vamos conversar. Eu quero muito conversar sobre esse livro. E é isso, gente. Me sigam nas outras redes sociais, que eu tô em todos os lugares como Coral Reis. E até a próxima. Até a próxima semana com a minha resenha de uma outra duologia nacional. Então, fiquem ligados.